você porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Quer melhor programa do que esse? Você não vai encontrar, porque aqui só vem os melhores. E você tem que saber, Flávio, porque esse programa é o melhor. Vocês sabem, porque tem 2 requisitos para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente, e é por isso que vocês estão aqui. Já falei, não vem gente burra nesse programa. E segundo, tem que ser bonito. Ah, olha, tem que ser bonito. Então, não. Só gente bonita. É verdade, a gente escolhe pelo foto 3x4 que a gente pede pra mandar. Olha, gente, e é verdade, só gente bonita. Vou mostrar pra vocês, olha aqui. Obrigado quem tá aqui hoje, a gente, a Ariane Garcia, olha aqui, nossa grande jornalista, a grande porta-voz do agro no Brasil. O agro é pop, mas o agro é Ariane, viu? Obrigado. Amei o slogan. Ó, esse livro maravilhoso aqui, ó, ela tá trazendo aqui pra gente, aqui, olha que interessante, Da Porteira para o Mundo, livro que foi indicado pela Forbes, aí, né? Olha que interessante, um dos livros mais importantes aí. São quantas histórias? 24 histórias, né? Muito bom, a gente vai conversar. Obrigado, viu? Cadê eu? Cláudio Tomanini, olha aí, que saudade que eu estava do Cláudio. Cláudio aumentou o cachê dele e a gente ficou com dificuldade. Cláudio, obrigado, viu? Super prazer estar junto. Obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Cláudio é executivo de marketing, eventos pelo Brasil afora, ficou final de semana todo com evento, e até hoje tinha evento, né? Hoje também de manhã. Beleza, obrigado, viu? O agro. Pro agro, pro agro, tá vendo? Tá vendo? Agro é tudo, né? Olha aqui, e o Flávio Lettieri. Flávio, muito obrigado. Flávio é o consultor, palestrante. Deixa eu mostrar o livro. Opa, olha que livro mais necessário hoje, gente. Um livro do Flávio Lettieri, a partir da sua experiência, ó. Ansiedade, aprenda a conviver com ela e equilibrar o bem-estar e produtividade. Obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por me trazer o livro pra gente. Olha, muito interessante o livro, né? E com esse assunto tão importante. Obrigado, viu? Eu agradeço, padre. Muito obrigado. E nossa jornalista mor, Andressa Oliveira. Obrigado, Andressa. Obrigada, padre. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos começar o programa com o nosso pensamento do dia. A vida é feita de momentos. Não deixe que a pressa do cotidiano os ofusque. É verdade. Viver é isso, é um momento atrás do outro para ser sorvido, né? Para ser vivido, né? Vivido. A gente estava falando disso agora, a rede social não deixa a gente viver os momentos da vida da gente, porque a gente fica querendo guardar momentos, tirando foto, tirando coisas. Isso não é viver, né? Não é viver, né? Eu acho interessante, teve uma época que teve uma onda de tatuar uma expressão latina antiga chamada carpe diem. Carpe diem. Eu toda hora eu vejo carpe diem. Carpe diem é uma expressão antiga latina. O verbo carpem é o verbo colher, né? Colher. Colher do dia, né? Colher do dia o que o dia tem para lhe oferecer, né? Porque, na verdade, né, o carpe diem ficou muito... Aproveite o dia, não é? Colher do dia. O dia tem coisas para você oferecer. Assim como num pomar. No pomar você colhe, né, os frutos, né? Isso é o tal do carpe diem. Às vezes, o silêncio e só a observação já é um dia maravilhoso, né? Já é um dia. A gente nunca tem oportunidade, porque isso vai permitir refletir e às vezes nem refletir, só sentir. Só sentir, é verdade. Nossa enquete de hoje é a seguinte: hoje é o Dia Nacional do Garimpeiro. Gente do céu, nem sabia disso, o Dia Nacional do Garimpeiro. Nos anos 80, a mineração teve o auge da sua exploração. Em que região? Gente, olha, nos anos 80. Ouro Preto, em Minas Gerais, ou Serra Pelada, no Pará? Vou dizer uma coisa, neste lugar, já fiz um show lá, nesse lugar. Eu e a... Quem fez show lá foi também como que chama aqui, a do Chacrinha lá? Rita Cadillac. Mas não tava com ela, não. O padre e a Rita Cadillac? Não, peraí. Ela fez... Dá uma história, hein? Ela fez... Você abriu o show pra ela? Não. Isso foi uns 5, 6 anos atrás, eu estive lá fazendo show, mas não... Rita Cadillac... Não Vamos mudar, vamos para outro assunto. Vamos lá, vamos começar, gente. Assim que nasce a fake news, padre. É verdade, tá vendo? É verdade. Vamos ver aí, ó. Agência de Preta Gil homenageia cantora, mulher à frente do seu tempo. Andressa, conta pra gente, a gente ainda está diante da notícia da morte da Preta Gil e realmente traz pra gente aí
essas A gente ainda atualizações. está digerindo, né? É verdade, essa morte. verdade. Foi tão... Foi repentino e não foi, né? Porque ela estava em Estava em tratamento. E quando você está em desde tratamento, a gente espera. 2023. É. Que descobriu o câncer em janeiro de 2023. E ela Teve um faleceu. processo de remissão no meio, depois o câncer voltou, né? O processo, e agora tinha dado metástase. E ela já estava se preparando. Ela foi fazer um tratamento experimental nos Estados Unidos. Nos Nova Estados York. Unidos era tratamento experimental. Isso, ela já tinha esgotado todas as alternativas de tratamento aqui no Brasil. E aí eles viram um tratamento experimental e ela foi tentar. Era uma mulher que queria viver, né? A gente notava que ela queria viver. E ela é à frente do seu tempo porque ela sempre foi antenada com coisas que iam além do mundo dela, né? Sim. Ela sempre foi uma mulher que defendeu o próprio corpo, que defendeu as minorias. Eu lembro que é interessante, ela nunca se preocupou com esse negócio de magreza, de coisa, né? Que era uma meio ditadura, né? Ter o corpo sarado, aquela coisa toda, né? Agora com câncer, ela foi uma mulher que defendeu, ela tinha A bolsa de bolsinha, colostomia. ela saiu, ela colocou biquíni, mostrando mesmo com a bolsa de colostomia. E ela sempre fazia esse movimento de mostrar para as pessoas que as pessoas têm que ser o que elas são, de fato. Interessante, interessante. É verdade. Coragem, né? Que coragem. É uma coragem, uma mulher que teve, apesar de ter um pai muito famoso e tudo, mas ela teve uma carreira quase que destacada do pai, né? E é uma mulher que a história dela já começou diferente desde o nascimento, né? Porque o Gilberto Gil conta que quando ele foi registrar a Preta, não queriam registrar por causa do nome Preta. Porque Preta é nome mesmo, não é nome artístico. E aí aí ele falou, mas não tem nome de branca, por que eu não posso pôr o nome de Preta? É verdade, tem branca. Tem branca, por que não pode pôr Preta? Então né? ela já nasceu assim, né? Com essa essência. Interessante, contestador. E a gente fica triste, né? E também com toda a família, mas deixa um legado interessante dessa de lutar. E lembrando que eu acho interessante que era um tratamento experimental, porque o Brasil é líder, acho que para o mundo todo, em tratamento oncológico. A gente tem exemplos maravilhosos. O Hospital do Amor em Barretos é um exemplo disso. O Hospital o AC Camargo aqui, mesmo em Jaú, existe um hospital maravilhoso, né? E realmente tudo que se faz em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil já faz. Aliás, o Brasil exporta tecnologia. Lá no Hospital do Amor exporta tecnologia. Que é um câncer muito agressivo mesmo. Agressivo, é a história do... E que está crescendo, né? O câncer, ela começou no intestino. Isso. Começou no intestino. E é uma coisa preocupante, nós já falamos aqui, o câncer intestino cresce cada vez mais, e principalmente em jovens. Em jovens. Eu tive uma sobrinha com 30 e poucos anos que teve câncer no intestino. Né? Curou, sarou, mas é uma coisa preocupante. Vamos ver aqui, gente, olha aqui, ó. Vamos ver mais uma notícia aqui. Flávio Lettieri, ansiedade. Tá falando desse livro, olha que interessante. Eu perguntei para o Flávio aqui, gente. Flávio, ele é consultor, palestrante. Você tem um trabalho maravilhoso com palestras, né? E você faz viaja o Brasil todo. Mas esse livro Ansiedade tem muito a ver com você. Sim, essa começa com a minha história. Sei. Eu estava vivendo uma vida aparentemente normal. Sei. Até que um belo dia, voltando de uma maratona de trabalho, eu fui parar numa UTI. Que isso? Perdi a memória, padre. Perdeu a memória? Não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Estava com a minha esposa e eu fazia as perguntas para ela. Como é que eu vim parar aqui? Mas eu fui perguntando isso repetidas vezes, porque eu não conseguia assimilar. A minha mente bugou. Era um excesso de informação tão grande que, de repente, o recurso que a minha mente fez para me preservar foi apagar minha memória. O mecanismo de defesa. De defesa. Para você não morrer. Para eu não morrer, exatamente. Mas o mais curioso é que, assim, se alguém me dissesse uma semana antes, olha, você vai passar por uma situação dessa, você tem ansiedade num grau alto, eu falo, não é possível. Você não sabia que tinha ansiedade? Não, imagina, padre, eu sou aquele cara que vou dar palestra, eu sou aquele cara que falo sobre inteligência emocional, que ajudo as pessoas, só que dentro de mim tinha uma bomba relógio que eu não sabia. E aí, quando veio de verdade, e a porrada veio. Você foi para UTI porque estava sem memória. Sem memória, e assim, eu não falava coisa com coisa, estava totalmente desconexo. Ou seja, quem estava do seu lado, sua esposa, não estava entendendo também nada, porque não via também isso em você. Nada. Você estava bem, aparentemente bem. Para ela foi, porque assim, eu sou muito brincalhão no dia a dia. Ela achou que eu estava fazendo piada. Brincadeira. E aí quando ela percebeu que a coisa não era só uma piada, aí ela entrou em desespero, né, o que é natural.
Mas o mais curioso, a família ficou desesperada e eu mesmo não estava conectado com aquilo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Nada. E foi assim, um período de transformação. Graças a isso, hoje tem um livro. Hoje tem um livro onde eu conto a minha história, eu conto a história das empresas por onde eu tenho trabalhado, ajudando outras pessoas que eu tenho ajudado a lidar com a ansiedade de uma forma natural. Isso, quando você fala ajudar a lidar com a ansiedade de forma natural, isso supõe que a gente não está falando de tratamento, esse tratamento convencional com remédio, com medicamento. Pois é, padre, eu me vi num momento que assim, eu tinha algumas possibilidades. Ou eu ficava como eu estava e poderia voltar para um UTI. Sei. Ou eu ia tomar medicação pro resto da vida, eu ia cuidar aqui, mas não ia cuidar da causa, ou ia pegar aquilo que eu ensinei ao longo da minha vida inteira, que é como trabalhar mudanças, hábitos, comportamentos. Eu falei, eu vou aplicar isso em mim. E é o que eu tenho feito até então. É verdade. E tem sido muito bacana. Mas assim, padre, não desmereço em hipótese alguma o tratamento quando necessário. No meu caso, não foi necessário ainda. Mas eu te confesso que assim, o meu maior medo hoje tem uma recaída. Imagina, você escreve um livro e recai. Né? Você fala uma coisa que eu achei interessante antes da gente começar aqui. Você falou assim, eu ainda estou... você teve ansiedade? Falou, não, eu sou ansioso, né? Eu sou um paciente. Sou paciente, você falou, eu sou paciente. Vou carregar ela comigo ao longo da vida. É por isso que o livro é Aprenda a conviver com ela. Então é uma... me tornar amigo dela, padre. Eu tenho que me tornar amigo dela, porque senão ela me derruba. E você tem essa consciência interessante. Eu tenho ansiedade, a ansiedade está comigo. Sim, padre, eu tenho essa consciência. Muitas vezes ela me consegue falar, para agora, respira, se acalma, baixa o ritmo, mas muitas vezes é a minha família que me alerta, porque a gente nem sempre consegue ter essa visão sozinho. E como é que, eu queria, a gente quando fala de ansiedade, a gente fala muito das crises de ansiedade, que são um momento mais grave da ansiedade. Como que dá pra gente detectar, de repente, se a gente é ansioso ou não é ansioso, ou se eu tenho alguém do lado da gente que seja ansioso? Padre, tem alguns sintomas, mas tem um que eu acho que é muito importante. Se a minha cabeça não está no aqui e no agora, no presente, é porque eu tô querendo controlar o meu futuro. E sempre que eu quero controlar o futuro, é uma mente ansiosa. Tô lá na frente. E esse cara, eu não vou dizer que era eu, esse cara sou eu. Hoje eu controlo isso melhor. Mas essa necessidade de estar sempre tentando cuidar do que vem. Sei. Isso, padre, se a gente for pensar, é falta de fé. É verdade. Falta de fé. Porque se eu confiasse mais em quem eu acredito, eu não precisaria sofrer tanto com isso. Tô aprendendo. Jesus fala isso no Evangelho, ele fala assim, olha, preocupa com o que está hoje, né? Amanhã são outras preocupações. Amanhã você vai ter a preocupação de amanhã. A de hoje é só de hoje, né? Aí ele dá o exemplo, né? Dos lírios do campo, então, é isso. Jesus já falava isso, só que a gente não aprende. É difícil de analisar. Porque a gente fala, não se preocupe, porque quando a gente fala para uma pessoa não se preocupe, ou seja, não viva lá na frente, não é isso? É isso. Exato, exato. Mas não se preocupar já é uma preocupação. É verdade. E a grande sacada é a gente conseguir, de fato, viver bem no aqui e no agora. Respirar, estar conectado com as pessoas. Eu aprendi, padre, a ouvir melhor as pessoas. Olha, interessante. Ouvir aquilo que muitas vezes não é dito pela boca. É aquilo que os olhos expressam, aquilo que a alma está mostrando e a gente não está aberto para enxergar. Hoje, eu acho que eu consigo enxergar melhor as pessoas, ser mais paciente com as pessoas, porque com isso eu sou paciente comigo mesmo. Mas é um processo. Eu estou falando aqui não como um especialista, estou falando como um paciente em tratamento. Mas você aprendeu e eu acho interessante que você transformou esse seu aprendizado num método para ajudar outras pessoas, então. Isso é interessante, né? É o mínimo que eu poderia fazer, padre, porque assim, eu tinha muita experiência como consultor de como trabalhar mudanças com as pessoas. Se eu não faço isso para mim e comigo, de que ia adiantar a minha experiência? Isso está me ajudando muito, inclusive agora, nas empresas principalmente que eu atuo, estou ajudando muita gente. O que é muito positivo, né? Muito gratificante. Você tem, vi aqui no livro, você tem uma parte do livro que chama Você Também Pode. Tem vários nomes de pessoas aqui. Isso, são pessoas que passaram pela minha vida, assim, depois da crise, né? E que a gente tem utilizado essa metodologia para ajudar as pessoas. E aí cada uma é a história de um profissional, de um ser humano que tinha uma dificuldade, um gatilho diferente e aí um tipo de técnica diferente. Flávio, você trabalha com empresas, vocês também trabalham. Existem lugares que são mais propícios à ansiedade do que outros lugares? Com certeza. Tem empresas que são muito mais tóxicas. É isso. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu diria, padre, que a empresa ela é um conjunto de pessoas. O grande segredo
está na liderança. Quando você tem um líder que ele consegue te ouvir, te perceber, entender quem você é, e sem essa coisa piegas de achar que cuidar das pessoas é deixar de lado o resultado, meta, não. As duas coisas caminham juntas. Por isso que o livro se chama Equilibrar Bem-Estar e Produtividade. Porque, padre, o que eu aprendi é que quanto mais eu estou bem, mais produtivo eu vou ser. Porque a minha mente fica livre para criar. Mas eu tenho uma coisa importante, nas empresas, a empresa lida muito mal com qualquer problema de saúde mental do funcionário. Infelizmente. As empresas não gostam de uma pessoa ver e falar, eu tô com problema, tô com depressão, tô com ansiedade, porque aí você já vai ser olhado meio de... E aí a pessoa tende a esconder muito isso na empresa, né? Isso é uma grande verdade, infelizmente. Eu posso falar que eu tô com dor de cabeça, eu tô com um problema... Se eu falar que eu tô com câncer, as pessoas, a gente tá falando de câncer, é aceitável. Mas se eu falar que eu tô com problema de saúde mental, é como se eu fosse menos competente. Olha a loucura. Isso é velado, o problema é que isso é velado. As pessoas não falam sobre isso abertamente. Então fica subnotificado, fica, né? Então as empresas o ambiente é tóxico de trabalho, mas eu vou aguentar, eu não vou dizer. Não vou dizer, porque o pessoal vai falar o quê? Que eu vou ser afastado por doença mental. Você não quer ser afastado por doença mental. Padre, mas o que eu digo para as pessoas nas empresas hoje é fale com a tua liderança, fale com o RH, porque se você não falar, o teu corpo vai gritar daqui a pouco. E aí vai ser tarde demais para você voltar atrás e resolver isso. Tem que falar. É verdade. Tem que falar. Mas mesmo com todas as informações que nós temos hoje, ainda tem esse preconceito? Tem. A saúde mental, ela sofre muito preconceito ainda. Eu vi uma reportagem sobre que os casos são subnotificados por causa disso. Porque as pessoas não falam que tem, elas acabam... Então a gente tem, até para órgãos de saúde, o caso pior é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é pior ainda. Pior ainda, que aí que a pessoa não fala mesmo. Ela explode de trabalhar, ela explode de coisa, mas ela não vai falar, porque senão o pessoal vai falar, aí afasta, aquela coisa e tal. E nos Estados Unidos afastou, você não ganha, né? Você não tem essa história de encostar na caixa, né? Não tem nada disso, né? Eles não têm nem saúde pública, né? Eu acho que não tem uma medição lógica para isso. Você está com câncer, você tem o exame mostrou. Isso. Quando você tem pressão alta, olha que eu estou tomando remédio, pressão alta. E a ansiedade, ela não tem um diagnóstico, um checklist para isso daqui. Um exame de imagem, né? Ó, meu cérebro aqui tá com ansiedade, né? Não tem. Mas não precisaria disso, né? Não precisaria disso. E às vezes, padre, o que você percebe é o preconceito dos próprios colegas. A pessoa se afastou, é uma coisa meio assim, mas coisa de preguiçoso. Infelizmente isso acontece. Mas isso vem até dos nossos antepassados que vinham pro Brasil, né? Meu bisavô, que chegou aqui, que tinha necessidade lá na Itália, e aí veio para cá, garoto ainda, chega aqui, vai ter que trabalhar, e quanto que vai trabalhar? 15 horas, 20 horas para construir, e que sempre falou que o trabalho dignifica o homem, que ele tem que construir o seu trabalho, que ele tem que construir o seu império, por mais que seja uma casinha simples, que não pode casar se não tiver casa, não se casa se não tiver casa. Tem casa que é casa, né? Tem casa que é casa. Você tem que criar, e que você tem que ser o provedor, e que você tem que fazer isso. Então, esta carga, ela vem quase que dentro do DNA de fazer, de produzir. E que qualquer coisa fora isto vai comprometer com tudo que estava já pré-planejado para você. E que se você não fizer, você é mais fraco do que o outro. E tem um detalhe. Antigamente você trabalhava, você era produtivo. Então, o fato de trabalhar, você já era medido como alguém que produzia. Hoje não é só a quantidade de horas que você trabalha, é o volume de resultados que você entrega. Então, quando você está nessa situação, você tem uma pressão ainda que é ser competente, é medido pela sua produtividade. Mas eu acho que de tudo, esse livro que eu entendi, está falando sobre os empresários do agro, e que eu vou para Campo Novo do Parecis, eu vou para enfim, Mato Grosso do Sul, enfim, a ponta do sul do país, e a estrutura está em trabalhar muito e com ardor. Como que chamava? É sol a pino, né? Que eu acho que isso, é sol a pino. A sol a pino, trabalhar, e que cria-se a fortuna, cria-se a riqueza através do trabalho excessivo. E este empresário
que hoje está muito bem e que já está a segunda ou terceira geração trabalhando, que são os filhos, eles já têm muito mais, porque puderam estudar fora, isso aqui. Porque eu me lembro, quando eu comecei, que eu carpinava, que eu fazia, eu puxava, Então, o parâmetro de aprendizado faça muito, continuadamente. Não tem essa de você estar cansado com dor nas costas. Continue fazendo, porque a prosperidade vem pela quantidade da carga que você vai conseguir carregar. Isto é uma coisa milenar. E você sabe que uma coisa, ontem, o evangelho de ontem, no domingo, era uma chamada de atenção para isso. É muito interessante, depois pode pegar. Quando Jesus chama a atenção de Marta, ele fala: Marta, Marta, você trabalha demais. E só tem uma coisa, e aí ele olha para Maria que estava lá escutando e fala assim: Maria escolheu uma parte que não pode ser tirada. O que não pode ser tirado? O seu ser não pode ser tirado. Isso é interessante, porque ontem eu disse na homilia, eu falei isso. Falei o seguinte: o trabalho, a gente tem uma cultura de que, do homo faber, né? Que trabalha. Então só as coisas. Portanto, quando a gente conhece alguém, a gente fala assim: o que você faz, hein? O que você faz? Não é o que você é. O que você é o que você faz. Não, o que você é. Né? Então, e Jesus chama a atenção da Marta. Fala assim: olha, por quê? Porque o trabalho são coisas que estão fora de nós. Né? Nós produzimos as coisas, mas isso não é o que faz a pessoa. O que faz a pessoa é o que ela é. E Jesus olha para Maria e fala: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Ninguém tira dela o que ela é. Agora, o seu trabalho, você tira. O seu trabalho, você pode ficar doente hoje e não trabalhar mais. Né? Vamos ver. Nossa, nós estamos muito filósofos aqui nessa mesa. Crescimento da atuação das mulheres no agro. Eila! Aqui, ó, esse é um exemplo de mulher porta-voz. Interessante, né? Porque a gente acha muito que o agronegócio, a roça e tal, é do homem, né? Do homem. Talvez até por causa disso que você falou, da coisa de fazer, de carregar o peso. De carregar o peso, né? Mas não, né? As mulheres estão dando um show, né? Porque precisa de inteligência. É verdade. E muito bem colocado, porque vivemos tempos renovados, né? E antigamente os homens do campo precisavam, de fato, trabalhar muito mais do que hoje. Isso. Nós temos a tecnologia como uma forte aliada. E falando, né, em atuação das mulheres no agronegócio, padre, eu acho que é importante a gente ressaltar e sempre reforçar a importância do setor, né? Nós estamos falando de um setor estratégico na economia. O agronegócio é a mola propulsora econômica. Claro. São 28 milhões de empregos gerados. 1/3 do PIB brasileiro. E claro que as mulheres têm sim crescido e têm sido cada vez mais atuantes. E como ele bem falou, né, nós temos hoje gerações, são sucessores que cuidam, né, dessas novas propriedades. E até mesmo aqui o livro, né, que eu trouxe para o senhor retrata sobre essas histórias que moldaram... 4 histórias, gente, maravilhosas. 4 histórias que moldaram a nossa economia nos últimos 60 anos. Mas nós temos aqui um detalhe importante. O doutor Augusto Cury, ele prefaciou o livro. Augusto Cury, o grande psiquiatra, palestrante, assim, best-seller, aquela coisa toda. E você disse que ele é produtor. Ele é produtor rural e ele tem uma palestra vigente que está acontecendo muito no Brasil, que fala sobre a gestão da emoção no agronegócio. Olha! E isso é muito interessante, porque você imagina você pegar milhões de reais em sementinhas e você planta naquele solo, que você ora para chover, tá chovendo muito, aí você ora para chover menos, aí você ora para fazer sol, e agora você ora para que germine, sabe? Não tá na sua mão, né? São Não milhões tá na sua mão, né? de reais investidos e nós estamos falando de um setor realmente estratégico que segura, de fato, nos entrega a segurança alimentar para 212 milhões de brasileiros, mas quando a gente fala em globo, quando nós falamos em perspectiva global, nós falamos de 1 bilhão de pessoas. Então, o Brasil é, sim, o maior dos maiores produtores de alimento do mundo. O Brasil dá um show nisso, dá um show. Olha, hoje saiu um artigo no Washington Post sobre essa questão do tarifaço e tal, e eles diziam que o tarifaço, o Trump conseguiu deixar de joelhos quase toda a América Latina. Menos o Brasil, por causa do agro. Porque o agro... O agro no Brasil é tão diversificado, que você produz o que você quiser. Então, é o único que tem moeda de troca para dizer, não, vamos negociar. O nosso solo é riquíssimo. Então, porque quando você olha, por exemplo, você olha o Chile, né? Você olha para o Chile, o que o Chile tem? Cobre.
muito cobre. E não tem as outras coisas. Não tem as outras. O Brasil, o que tem? O Brasil tem o que se quiser. É impressionante. Quando você vem falar sobre a questão do agro, é muito importante para as pessoas até se convencerem que isso devia ser um orgulho nosso. Sim. Orgulho, né? Dizer assim, olha o que a gente produz. Me diga uma coisa que a gente não produz, né? E às vezes em um único solo são plantadas várias culturas. Isso. E aonde que você consegue plantar milho fora? E consegue plantar soja? E consegue plantar o algodão? Então é uma riqueza, assim, desproporcional para o entendimento fora do Brasil. Antigamente o pessoal falava assim, azeitona só dá na Espanha, só dá perto do Mediterrâneo. Que isso, gente? Tâmara. Tudo. A azeitona hoje, em Minas Gerais, na região aqui de Santa Fé, de coisa, tem... Maria da Fé. Se produz um dos melhores azeites do mundo. E vinho, só nos Andes. Aí você vai por centro-oeste, estão produzindo vinho que está ganhando prêmio. Olha que beleza. Os queijos, não, é lá na Itália. Queijo Grana Padano. Você vai pro sul... Que é isso? Você imagina, você vê... Minas também, né? Minas? Não, mas é o... Você fez sul de Minas. Você vai em Minas. Eu tô falando do Grana Padano. Ele ia falar de sul de Minas, ele ia falar de sul de Minas. Do Randon. Tem um queijo em Minas que chama Alagoa. Ele só não pode usar o nome parmesão, porque o nome parmesão é de champanhe. Da região de Parma, né? Mas é idêntico. É um queijo, chama Alagoa. É que fica mais ou menos... Depois aqui em Pouso Alto, aqui na Mantiqueira, tem muito... Maravilhoso, maravilhoso. É uma beleza. Não vem falar de queijo do sul. Queijo de Minas. Queijo de Minas. Vamos lá. Estão tomando café? Esse café é bom. Tá bom. Olha aqui, é verdade. Olha aqui. O Cláudio tomou todo o nosso café. Não foi todo, não. Não podemos... Eu fiz uma negociação. Tá. Eu falei assim, eu tenho um evento, mas eu faço questão de ir. Eu faço questão de ir, mas eu quero muito café. Café, é verdade. Foi a canecona dele de café ali. Se fosse ruim, eu não tomava. Você tem razão, Mas eu gosto de quem toma café. Agora, se tivesse um queijo de Minas junto, pra oferecer pra verdade, ia ser bom. É verdade. Um pão de queijo, hein? Quentinho. Vou fazer pão de queijo hoje. Aqui, vamos lá. O assombroso poder das Big Techs na economia e na política dos países. Então, seu Cláudio, é um poder muito grande mesmo, assombroso mesmo, impressionante, que agora a gente está vendo mais. Se eu lhe contar alguns dados, aí a gente vai ficar assombrado com isso. É porque eu coloquei aqui Bom, primeiro, que eles moldam quase tudo da vida. A influência. Sim. O interesse. A ascensão. A decadência. Tudo. É só verificar o que foi em todas as mídias aí que todo mundo viu. Um show do Coldplay. Um casal aparecer. Aquilo custou para esse empresário perto de 100 milhões de dólares e uma exposição assim absurda. Era 100 milhões de dólares? 100 milhões de dólares. Putz, mas aí, olha... Pesou no bolso, hein? Olha que chifre 100 milhões de dólares. Dolorido. Pesou no bolso. Isso é um chifre. Além da sua imagem. Haja ansiedade, hein? Eu acho que já beira o suicídio. Já beira o suicídio. Gente do céu. Por quê? Porque se antigamente não tinha isso. Era a vizinha que ia falar. É verdade. Ou se aparecer um negócio... A gente nem ia saber isso. Assim, apareci na televisão. Não era eu. Não era eu. Aparecido, mas não era eu. Porque nem o replay ia passar. É verdade. Ali não, você tem uma coisa, todo mundo tem uma câmera fotográfica, o jornalismo sabe disso, com muita propriedade, inclusive da influência. Eu trouxe alguns dados aqui, porque o Google e Meta detém 52% de toda a receita mundial de publicidade digital. 50? Metade? 52. 70% das decisões de compra começam com o buscador, que é o Google. Então, se você está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você tem mais possibilidade disso. Então, é entender o poder que ela tem na economia. 70% de qualquer... Ela faz as pessoas quererem algo que não desejam. Parece meio louco isso, mas não é. Você não tem necessidade. Nenhuma. Mas você passa a desejar. Porque é tanto... Você falou aqui... Aliás, nós falamos isso uma vez. Eu falei aqui, eu quero ver um carro XPTO. Daqui a pouco o que vai acontecer? Aparece aqui. Isto. Ele fala, olha,
Ele não vai falar, olha, você falou de um carro. Não, mas ele vai aparecer 1, ele vai aparecer 2, ele vai aparecer 3, ele vai aparecer 4. Você fala, nossa, eu acho que estão escutando minha oração, que é o Google que está escutando. É o Todo-Poderoso. E a gente está esquecendo do outro lado, do nosso pai mesmo. Né? Mas isso aqui é incrível. Aparece até o financiamento. Até o financiamento. Até o financiamento. A Amazon responde, sim, porque eles sabem qual que é o meu perfil. Exato. Eles sabem. Se eu tenho condições ou não. Isto ou Eu tô não. preocupada com isso agora. Agora, tá vendo? Não sei, eu quero ver o que vai aparecer pra ela. Já define o perfil da pessoa. Ela já foi citada na Forbes, então você imagina. Então vai aparecer o quê? Tá vendo? Aquelas Mercedes 500 SEC e tal. Verdade, ali. é verdade. A Amazon responde por 38% do e-commerce. 38%. Gente. Aqui no Brasil, é só ver o Mercado Livre, né? O quanto que vai. E ainda faz o seguinte, olha, você levou isso aqui, você não quer isso aqui também? Olha isso aqui. Então, nós estamos falando de Big Techs, isso é um conceito bem americano. Mas nós temos aqui Google, no Brasil, Apple, Meta, Amazon e Microsoft. a gente pode colocar o Mercado Livre aqui. Mercado Livre. Porque a Amazon, esse dado é 38% do mercado do e-commerce é da Amazon. 38%. Aqui no Brasil, na verdade, quem chegou primeiro foi o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, não acho? Argentina. Que era ok. Pero não muito. É verdade, é uma coisa... Disparou. Mas eu quero fazer uma referência aqui, é uma coisa muito engraçada. Na gestão Biden, essas empresas todas que apoiavam a esquerda de lá, disseram o seguinte, quando o Biden falou, nós não vamos mais fazer investimentos desse jeito em IA, vai ser uma coisa governamental. Que isso é a segurança nacional que está em jogo. O que todos fizeram? Passaram para o outro lado. O Trump falou, libero. Inclusive, virou 500 e poucos. Né? Os caras estão investindo pesadamente. Na IA. Nós ainda não temos noção do poder das Big Techs dentro das decisões de compra, de desejos, de vontades e de ansiedades. Então, porque o que eles geram na gente, queira ou não, é verdade. A ansiedade. Eu quero ter aquela posição, eu quero ter aquilo. Eles não te induzem à compra. O que eles fazem é te estimular a você querer alguma coisa que você não precisava. Como é que eu faço para ter isso? Eu tenho algumas formas. Eu tenho que trabalhar. Ou eu tenho que jogar. E veio agora os bet. Um absurdo. Os bet. Um absurdo. Legal essa conexão. Cada cara que patrocina um bet, desses que não precisariam porque tem dinheiro, eu falo, nada do que esse cara mais oferecer eu quero. Porque quem está fazendo isso não é quem tem dinheiro. É verdade. São as pessoas mais humildes. É verdade. Quem mexe, quem joga, quem aposta é quem realmente já está... tá isso mesmo. Tá ferrado. Começa com F mesmo. Tá ferrado. Já tá. Usa o Bolsa Família para apostar. E aí a pessoa perde tudo. E aí fica naquela... É um aquele ciclo vicioso. Verdade. Então, hoje, vender é saber olhar dados. Usar isso como referência, que serve para tudo. É interessante que são as métricas. Você pode usar isso pro bem e olha que louco isso. Pode usar pro mal. Ou pro mal. É interessante que eu, na minha paróquia, tenha o conhecimento de todos eles, sim, mas como muita gente, então eu usei as mídias sociais para ajudar a fazer isso, legal, bem. É um bem. Porque o que eu estou fazendo é uma coisa que pode ajudá-las. O outro, não, é induzindo a consumo, que gera ansiedade, que gera um desejo daquilo que eu não posso. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Depende em que parte da moeda eu quero estar. Verdade. Isso, Interessante a reflexão. Todos nós. Sim. É uma luta, né, entre o ser e o ter. Cada vez mais o foco está no ter. Então, entre o bem e o mal. Quando você não tem, você não é. Isso mesmo, né? E aí você fica ansioso, porque você não é, você não tem identidade, você não tem... Aí você quer um lugar, ao mundo. E elas criaram um modelo que é muito interessante. Elas vendem sem vender. Não é um paradoxo? Vendem sem vender. Olha aqui, isso aqui. Mas você está me vendendo alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Agora, o pior do que a pior coisa que as Big Techs fazem é justamente tirar de nós o tempo e vender esse tempo para alguém. Esse que é o problema. Porque quando você fica na frente ou do Facebook, ou do Instagram, você está
dando para ela o seu tempo. Seu tempo, tempo de vida. Gastando o seu tempo, não volta. E ela vai pegar isso e vai vender para alguém. Ela vai dizer, ó, eu consigo deixar tal pessoa, o Cláudio, 5 horas na frente. Eu vou te vender isso. As farmácias estavam, as grandes redes, que não preciso falar o nome, acaba com Zil. Começa com droga. Porque ela estava vendendo dados. Os dados. Sim. O seguinte, peraí, o Cláudio usa esse produto aqui que é de uso contínuo, mas ele também compra isso, ele também compra aquilo, legal para a base de dados, inclusive para o plano de saúde, para saber se eu tinha alguma patologia ou não. Se não, o plano te corta, tem que usar o plano de corta. Não, ou te aumenta. Aumenta o índice, porque é taxa de risco. Então vai fazendo isso. Então é uma coisa muito interessante. Por isso que eu falei, eu posso usar para o bem ou para o mal. Como que eu vou usar? Lembrando que os médicos também, quando receita, já sai lá na farmacêutica que ele receitou. Aí você ganha no final do ano um cruzeiro porque você receitou. Muito bem. Isso é uma outra história pesada. Recorde de afastamentos por saúde mental leva à inclusão de riscos psicossociais na NR01. O que é NR01? A NR, ela é a norma regulatória do Ministério do Trabalho. Então, ela que prevê quais são os riscos que você tem na empresa, o cuidado com a segurança dos funcionários. E agora, a resolução, ela entra com a questão da saúde mental. Então, as empresas, elas deverão garantir a saúde mental dos funcionários. Aquilo que a gente estava falando antes. Mas o detalhe é o seguinte, padre, isso era para ter entrado em vigor em maio desse ano. Mas o mundo não estava preparado para isso. Então, protelou isso para maio de 2026. E esse período que a gente está agora é um período de adaptação, para as empresas conseguirem realmente entender aí o que vai acontecer. Então, elas vão ter que colocar no PGR dela, que é o Programa de Gestão de Riscos, aquilo que vai ser feito para cuidar da saúde mental dos funcionários. E o que vai ser feito vai ser justamente essa questão de treinamento, palestras, acompanhamento, como vai ser feito? Na prática. Esse é um dos problemas, porque assim, o que vai ser feito? Por enquanto, X, não se sabe, não tem uma definição clara disso, e as empresas estão sofrendo muito exatamente para buscar informação. Mas basicamente é você criar um ambiente de trabalho com um nível de pressão moderado, um olhar mais atento para o bem-estar do funcionário, uma relação entre lideranças, líder e liderado de uma forma mais humanizada, mais respeitosa. E é isso que vai ser buscado. Agora, qual que é o grande problema disso? São dois. Primeiro, que as empresas não sabem o que vão fazer ainda. Não sabe. E segundo, ela vai chegar e falar assim pro gestor, falar, então a partir de agora, você precisa cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Ele fala assim, mas e quem cuida da minha? Porque ele também está perdido nisso. Então, o que a gente tem feito hoje nas empresas é exatamente a capacitação dos gestores para que eles possam se cuidar e começar a ter um olhar mais atento para os funcionários. Isso é interessante. Perceber os sintomas, perceber o movimento, ter uma forma de dialogar que seja mais humanizada, mais aberta, sem perder de vista aquilo que é a produtividade. Porque, de novo, padre, a gente não pode ter a ilusão de que as empresas vão falar assim, produz menos, reduz aí o resultado. Isso não vai acontecer. E não trabalha menos. Não, isso não vai. E tudo bem, desde que exista um ambiente que não seja tão degradante para o funcionário. E é possível que isso seja feito. A gente tem conseguido ver isso nas empresas. Interessante isso. Porque a gente pode cair também no risco de falar assim, vamos cuidar da saúde mental? Então vamos contratar uma psicóloga e deixar aqui. Isso não resolve, não. Não resolve. É igual você faz um programa de ginástica laboral. Você coloca os funcionários para fazer atividade física e tal. Aí saiu dali, passou meia hora, o pau tá quebrando. Não adianta nada. É o dia todo. É a relação. A relação tem que ser uma relação de gente para gente. O funcionário tem que ser olhado como um ser humano, não como um número, como um crachá. Mas isso é cultural. Máquina, né? Não é uma máquina. Nós não somos máquinas, mas a gente tem sido tratado nas empresas como máquinas ultimamente. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de todas as corporações? Todas. Da pequena, média e grande. Isso. Naturalmente, as sanções vão ser mais pesadas inicialmente nas grandes empresas, porque teoricamente estão mais estruturadas para isso. Tem times de RH que estão olhando para isso. Mas a ideia é que isso permeie toda a cadeia produtiva. Olha, interessante. Gente, o pessoal está participando muito com a gente aqui, ó. Ivone, a Maria Salomé. A Maria Salomé falou assim, só tem gente bonita aí, ó.
Já sei, a impressão. Olha aqui, ó, a Nice Maria de Picuí, tá participando da Paraíba, aqui, ó, falando que está participando com a gente, da Alvanira. Tem aqui, ó, a Mariarte falou, olha, muito bom o programa, aqui, ó, bom. Ah, verdade, vamos lá. Atenção. Peguei. Quem vai escolher a música para a gente terminar o programa? Hoje a gente termina o programa sempre com alguém escolhendo uma música. Então, quem vai escolher vai ser Andressa. De novo! Andressa, você só tem o nome da Andressa que vai estar. Isso é sacanagem. Vamos homenagear a Preta Gil? Ah, ótimo, interessante. Deixa eu pensar. Qual? Você conhece? Sinais de Fogo ou Drão? Eu não conheço nenhuma das duas. Sinais de Fogo. Drão é a última música que ela cantou com o Gilberto Gil. Então, Drão. Que foi escrita para a mãe dela. Ah, então tá, Drão. Então a gente termina hoje com essa música. Bonito, bem pensado. Muito bom. Legal. Muito bem. Vamos ver, gente, a importância do direcionamento de investimentos para o desenvolvimento rural. Muito bem. Eu gosto quando você vem falar essa questão do desenvolvimento do agro, rural, porque durante muito tempo essa coisa da roça sempre ficou muito marginalizada, né? Gente da roça era gente caipira, gente da roça era aquela coisa, e hoje quem carrega o Brasil nas costas é a roça. A verdadeira riqueza do Brasil está nos campos, né, padre? Né? E eu acho que tem uma parcela de culpa também da própria imprensa, né? E é difícil para mim falar isso, porque a minha formação é jornalismo. Você é jornalista, é verdade. Mas aí a gente acaba reconhecendo, né, os tricks dos bastidores da notícia, de que maneira que eles conseguem performar enganosamente e tirando a atribuição do valor do campo. Então, a gente realmente tem que levar em consideração que o agronegócio, ele é a mola propulsora econômica. E o porquê, né, demonizar um setor tão importante? Então, é verdade. Porque o agronegócio, se ele quiser, ele define uma eleição. Né? Vamos colocar aí o alimento, vamos colocar os caminhoneiros, se todo mundo parar. Não é verdade? É verdade. O que acontece? Com o STF querendo bloquear. Sim. Então, não tem como a gente... se você tem um poder desse grande, né? E tem. Por que o governo, o de esquerda, né, obviamente, mas por que ele não tem apreço pelo agronegócio? Por que ele não gosta do homem do campo? Né? E aí depois, de maneira errônea, né, acaba dizendo, a própria mídia dissemina isso, né, que o produtor rural ele depende de benefícios do próprio governo. Ah, você é produtor rural, você tem avião porque o seu avião teve um financiamento ou de BNDES ou do Plano Safra, mas que loucura que é essa, que falta de informação que é essa, né? Até agora nós tivemos aí um impacto direto com os produtores rurais, dos quais tem muito mais dinheiro disponível no Plano Safra, mas ficou muito mais burocrático. Então quem acessa esse dinheiro? E assim como o Plano Safra é importante... Plano Safra é o aporte do dinheiro do governo que agora para o Mas por que é errado para o produtor? Que vai ser pago. Sim. Claro. Não, a taxa de inadimplência ela é absurdamente pequena. Sei. E por que o Plano Safra é demonizado para os produtores rurais que colocam a comida na sua mesa? E quando a gente fala de bilhões de reais para os artistas, tá incrível, tá maravilhoso e isso que importa, né? Porque a cultura não alimenta o povo, mas faz parte de algo que é importante pra gente, o entretenimento. Isso. Nós precisamos conservar a nossa cultura, que incrível. Mas tem aí também uma demonização, inclusive, da nossa própria história. Nós não investimos na cultura, porque nós estamos desacelerando, né, a nossa cultura há 20 anos. É impossível você pegar, e desculpa se eu estiver entrando no campo político, padre, mas é que é muito difícil dissociar, né, o que nós estamos vivendo, a política. Como é que você pode responsabilizar um governo que teve apenas 4 anos, né? Diferente de um outro governo que são mais de 20 anos. Como é que você quer reconstruir o Brasil se você não fez isso em 20 anos? Você precisa de mais 4 anos? Mais 4 anos? Mais 4 anos? Até onde nós vamos ir de verdade, assim, publicamente? Eu sinalizo que eu sou absolutamente a favor da taxação do Trump. Eu sou absolutamente a favor. E eu acho que a gente tem que sofrer mais sanções, porque o Brasil precisa resetar. O Brasil precisa resetar. Eu já tive... Padre, eu já tive... Tem que resetar, eu também. Tem que resetar. Eu já tive o meu Instagram derrubado 2 vezes. Nós estamos debaixo de censura. Produtor de laranja. Está uma situação muito grave. É muito grave. Gente, isso é um absurdo que você acabou de falar. Não é absurdo, que uma taxação vai trazer milhões de desempregos para a sua... Desculpa. Milhões de desempregos. Quem vai... Já tem milhões de desempregados. Mas quem vai sofrer vai ser
o pobre. O rico não sofre com essa taxação. Padre. Falar do... Não, Padre, metade dos brasileiros não tem saneamento básico. Sim, eu conheço isso, então... eu conheço isso. Por que a gente está tão preocupado com uma taxa de 50%? Então, mas falar que vai taxar... E você defende... defende... Você está vendendo no Brasil. Ele está fazendo uma chantagem. Exato, não é taxa Vocês estão falando que vocês estão falando que é bom chegar uma pessoa e chantagear o Brasil e dizer, você faça isso. Mas é isso que está acontecendo. Mas é isso. É isso que está acontecendo. Ele está falando, olha, eu vou taxar vocês se vocês não absolverem. Não é só isso, não. É uma soberania, a gente é soberania. A gente não tem que baixar para ele. Um país que vive debaixo de corrupção. Aqui numa metade da população não tem saneamento básico. Nós estamos vivendo um viés político. Tá, mas aí vem um presidente de outro país mandar aqui. Não é mandar. Mas até ontem o Lula estava na Argentina pedindo para soltar. Gente, mas ele está taxando todo mundo. A gente está na frente de um tirano. Exato. A gente está um tirano falando e você tem que abaixar a cabeça. De tudo. Eu acho que... Eu defendo. Desculpa. Mais sanções, inclusive. Eu acho que é a única maneira da gente consertar o Brasil. Nós temos vários impostos aqui que a gente precisa fazer. Muitos. A gente tem que olhar para dentro. Reduzir, né? O cara lá é só não mandar para ele. Só não mandar para ele. Eu acredito que não seja a opinião do agronegócio. É a opinião do agronegócio. A opinião do agronegócio que haja mais taxação. Não é taxação. Eu acho que algumas sanções são importantes para a gente conseguir colocar o Brasil no eixo. Meu Deus, mas nós não precisamos de um presidente de fora para colocar o Brasil no eixo. Não. Nós somos livres. Mas então quem vai colocar? Não somos. Claro que somos. Somos livres, somos um país democrático. Eu não estou nem entrando nisso, eu estou dizendo que eles têm o direito de... Como não somos democráticos? Nós temos eleições... Na teoria, padre. Como não, gente? Como não? Na teoria. Eu só digo que ele tem o direito de taxar o que vai entrar. O resto não tem. Isso aí é exportação. De taxar. Isso é um problema dele. O quanto que ele vai colocar. Para entrar o produto aqui, eu posso colocar 500%. Ele é o soberano no país dele. Sim. O restante, não. Eu já passei dessa fase de vira-lata. Me desculpa, mas já passei. O que eu acho é que nós temos que achar outras frentes para não criar dependência. Sabe que negócio de ovos? Todos os ovos no mesmo lugar? Mercado. Exatamente. Nós temos um monte de mercado para atuar. Nós temos a Índia, nós temos o Japão, Egito, nós Dubai, temos Emirados Árabes. Isso é legal. Onde que a gente pode ter resultado. O Brasil vai mostrar para o mundo. Vai mostrar isso é legal. Mundo, vai mostrar para o mundo. Isso. Tem China para melhorar. Resiliente. Vai mostrar para o mundo. Que não precisamos, de repente, de ficar baixando as calças para... Também acho. Também acho. Para um país. Para um país. Eu também acho que nós temos que diversificar. Nós precisamos parar com o conceito do patinho feio e mostrar que somos cisnes. O BRICS está aí para mostrar. Vai mostrar. O BRICS hoje é o grande... Eu não misturo a política com isso. O que o cara está fazendo lá, o problema é dele. O sacado é o que nós vamos fazer com esta informação. Eu falo o seguinte, usando de uma forma muito respeitosa, o demônio existe. E é legal que por isso que a gente tem que buscar a paz. Porque sempre vai ter alguém. Sabe que negócio? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. O conceito mineiro. É verdade. O que acontece com isso? Eu acho bem legal que fala assim, quais são as outras alternativas para não deixarmos tudo dentro da mesma cesta. Aonde que eu posso trabalhar de uma forma mais eficiente? Pode ser assim, vai faltar água para tudo. Nós descobrimos que nós temos o segundo maior aquífero, acho que chama, do mundo. Vai faltar lítio. Aí descobrimos que nós... grafeno. Porque a tecnologia... Nós descobrimos que nós temos mais grafeno. Esse país aqui é fantástico. Sim, é verdade. Fantástico. Você joga a semente da laranja lá no Nordeste, joga água, ele nasce. Então, isso é maravilhoso. A gente tem que falar o seguinte, eu não dependo de lá, porque eu sou eficiente para ser em vários melhores. É verdade. Esta é a sacada. Sim, mas então, não tenho a gente política. Precisa se atentar aos países que estão no BRICS, né? Eu acho que o Brasil não deveria ter esse protagonismo todo. A gente está falando de países socialistas e comunistas. Então, isso de fato, inclusive... A Índia não é socialista. A Índia é uma democracia. Mas o senhor já viu como é que funciona a economia a lá? África do Sul é uma democracia. E a situação... A África do Sul que é difícil para a gente se aliar ao Irã, né? Enfim, algumas situações da Venezuela. São realmente situações das quais a gente não deveria se associar. O problema do BRICS é que o BRICS vai ser
o grande protagonista do mundo. Então, Trump está com medo. Está com medo. O problema é esse. O problema de repente, ou você olha nações que sempre foram colocadas de baixo, o sul global, né, que fala, sempre colocado de baixo, sempre colocado. De repente fala, pô, nós temos poder, nós não precisamos depender do dólar para fazer os nossos negócios, né? Isso afasta. Como chama aquele desenho que era de uma formiguinha que ela consegue... Inseto. Vida de inseto. A vida de inseto é fantástico para mostrar isso. Ou seja, a formiguinha sempre era submissa. Até a hora que as formigas se juntam e diz o seguinte, eu não quero o que é teu, mas não quero o que é meu. Porque ou seja, é o conceito de juntos nós somos mais fortes. Isso eu acho fantástico. E nós temos a condição fantástica de ter a soberania em absolutamente tudo. Em alimento, em petróleo, em álcool que nós desenvolvemos. Os caras falam da Tesla, mas nós tivemos um cara aqui que foi brilhante no seu tempo, só que ele estava tão adiantado que era o Gurgel. Então nós temos aqui... Mas não deixaram. Quem não deixou? A indústria. Automobilista. O problema do Brasil é que a gente transformou a política numa torcida de futebol, né? Um torce para um lado, outro torce para o outro. Só que a gente não vê essa união. A gente tem que ter união, gente. Não é cada um defendendo o seu... Não é esquerda-direita. Não é esquerda-direita. O Brasil para frente. A gente é um país. E deitar para um americano, gente, pelo amor de Deus, a gente não tem que aceitar, não. Quem é o presidente não. do BRICS? Quem é o presidente? Agora é o Brasil que está na frente. Mas quem que está presidente do BRICS? O Brasil. O Lula? O Lula, Desculpa, eu não consigo confiar. Desculpa. Então, novamente, nós entraremos em política. E a ideia não é essa. A ideia é entender o todo e falar como que eu posso... Pensa como um negócio. Eu tenho grandes competidores querendo me derrubar, fazendo inclusive dumping com meus produtos. Como é que eu posso ser mais eficiente que eles? Gente, em todos os mercados, eu estou falando de negócio, hein? De business. Como que eu posso fazer para fazer isso aí? Empresas de chocolate vieram para o Brasil e arrebentaram. Aí vem um cara... Cacau Show. Ou até o Dengo. E mostra o seguinte, nós podemos ser melhor do que aquele importado. O Dengo está provando isso. É ótimo. Nós temos o café da Colômbia e tal. Bom, aí vem aqui e fala, não, nós podemos e somos os maiores exportadores disso. Então, isto que é o legal. E a carne, lá no passado... A gente importava a melhor carne argentina, a melhor carne uruguaia, não, a melhor carne americana, não, a melhor carne da Austrália. E nós falamos, não, a melhor carne é a nossa. Ou seja, quando a gente coloca a mão para fazer uma coisa, sem o viés político da coisa... Funciona, né? Agora, eu faço vários trabalhos, sabe que eu faço palestra pelo Brasil. Sei. Eu já fiz, porque eu fiz palestra no Senado. E aí eu vi, cara, não, porque é o direito disso, porque é o direito daquilo, porque não sei o quê. O esquerdo e a direita brigando. E aí saíram de lá, foram para uma churrascaria que eu fui almoçar. Claro, é verdade. Eles estavam sentados juntos, tomando vinho e dando risada. Política é assim mesmo. Então, entender o seguinte, não adianta a gente ficar aqui embaixo se degladiando, querendo as melhores práticas. O que a gente tem que entender é o que eu posso, como pessoa, fazer mais e depender menos. Esta é a sacada. E parar de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Sem dúvida. Porque a nossa grama é muito verde. Até porque a nossa... ninguém tem mais verde na bandeira do que nós. Ou seja, nenhuma grama é mais verde do que a nossa. Podia ser preta e branca corintiana? Podia, mas é verde, né? Aí já tá indo por deixa verde. Tá vendo? Eu ainda acho que o verde do Palmeiras é mais legal. Acabou o programa. Vamos ver a nossa enquete, gente. Vamos ver a nossa enquete, que beleza. Olha aqui, ó. Vamos ver. Sempre eu erro aqui a nossa enquete aqui. Vamos lá, gente, ó. Muito bem. Ouro Preto, 60%, 39% Serra Pelada. Pelo amor de Deus, foi na Serra Pelada, gente. Serra Pelada, foi na Serra Pelada. Justamente o auge da exploração em ouro, né? Foi na Serra Pelada, Tem até um documentário. Tem um documentário muito interessante, Serra Pelada. Extremamente interessante. Muito bom. Olha, gente, quero agradecer, muito obrigado. Atenção à música. A música. Drão. Aliás, prestem atenção na letra dessa música. Flávio Lettieri, muito obrigado. Quero mostrar aqui, ó, gente, olha aqui, veja só. Esse aqui é o livro, Flávio Lettieri, Ansiedade. Deixa eu mudar aqui, ó. Acesse o site do Flávio Lettieri, flaviolettieri.com.br, que desculpa, que eu digo. E também no Instagram dele, @LettierIFlávio. Exato, padre.
E o livro a gente pode obter as informações lá para adquirir, né? Do livro. Sim, sim. Tá. Na Amazon acha fácil. Na Amazon também. Olha, na Amazon, põe lá na Amazon. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vejo ele falando, eu falo, parece que é o Tramontina. Sabe o Tramontina? Isso é verdade. Verdade. O tom de voz. É verdade. É verdade. Obrigado, Andressa. Andressa, nossa jornalista. Atenção, siga o Instagram da Rede Vida, porque a Andressa tá lá. Muito obrigado, muito obrigado. Ariane, obrigado. Quero mostrar de novo aqui, ó. Da porteira para o mundo. Gente, ó, deixa eu te dizer, tá nas livrarias, tá Sim, Amazon, na Amazon também. da Vila. Ó, e eu quero dizer, ó, quero passar aqui, ó, o site, ó. agrotalkmeeting.com.br. Tá escrito aí, ó, agrotalkmeeting.com.br e também aqui no Instagram, @agrotalkmeeting. Isso. Obrigada, Fábio. Já dá o seu Instagram? Não, não é só esse aqui. Pode ser. Ó, mas da porteira para o mundo. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado. Cláudio, muito obrigado. Cláudio Tomanini, obrigado. Você tem que vir mais, Cláudio, no no Instagram, @Tomanini. Olha que coisa mais fácil. Me segue lá para eu aumentar Isso mesmo, para aumentar. Big Tech ganhar mais Isso comigo. mesmo. Ó, também no canal dele, @Cláudio Tomanini Palestrante, né? Acabou o programa, aumenta o som, gente.